A Tatiana, ela sempre começa assim, mal-humorada. Gente, é tudo mentira. não, gente, ela é adorável, tá? Gente, as pessoas, tem gente que assiste esses vídeos que me conhece. Minha mãe vai soltar uma gargalhada com vocês falando que eu sou adorável. A gente vai falar de um autor que também é um ursinho carinhoso por trás de suas vestes malignas. A gente vai falar, na verdade, de um cara que a gente é um pouquinho obcecado. É. Assim, 2 dedinhos de obsessão. E aí, como a gente já tinha falado de um livro dele, a gente vai fingir que a gente não é obcecado, que a gente tá falando de uma coisa muito nova. A gente vai fingir que a gente não fala dele todo vídeo. Ah, não, eu falo, é verdade. A gente vai fingir isso, que é o Stephen King. E esse amor e esse livro falar. que é maravilhoso, Novembro de 63. E por que a gente vai falar dele? Primeiro, porque é o meu livro favorito do Stephen King. É, eu acho que é um dos meus favoritos também. Entendeu? Não sei se é favorito, mas... Esse canal eu que faço, então eu falei que era pra fazer. Então eu desci desta porra. Meu livro favorito dele. E assim, isso é muita coisa porque eu sou louca pelo Stephen King. De um modo geral, eu prefiro o Stephen King roteirista, olha, jamais. Não. Jamais. Mas o Stephen King romancista, porque o Stephen King tem muito livro de contos, o Stephen King tem muito livro de suspense e tal. Você diz o romance romântico? Não, eu digo romance. Forte. Então, gente, quando eu digo que isso aqui é um romance de forma, assim como Iluminado, e o Doutor Sono depois, é porque você tem a jornada de um herói. Tem um post no nosso site sobre a jornada do herói. Tem, verdade. Eu fiz. Em jornada do herói você não precisa ter só um protagonista. Nem todo protagonista é um herói. Então o que eu tô querendo dizer é que ele é um romance clássico nesse sentido, porque você tem uma jornada do herói. São poucos romances do Stephen King que possuem a jornada do herói. Tem o Talismã também. Você acha, por exemplo, de um bobinho que eu gosto, tipo Joyland? Joyland não é uma jornada do herói. É verdade, o livro Stephen King não tem muito esse É isso que eu tô padrão. falando. É muito Inclusive, fofo. eu aconselho que se você nunca leu Stephen King, Leia Joyland. leia Joyland, porque é um livro fininho, é um livro recente do Stephen King. Não começa com o Iluminado. Tem um pouco de pavor. Não começa com o Iluminado. A questão assim, As etapas. do Iluminado, o que Doutor Sono não. Doutor Sono é muito óbvio que a jornada é a jornada do Danny. Agora, no Iluminado, a dúvida que eu levantaria é: a jornada do Jack ou é a jornada do Danny? Do Jack. Não, eu acho que é a jornada do Danny. Eu acho que é do Danny. Eu acho que é do Danny. Eu acho que é em do Danny. minoria nesse. Aí, bota aí o que vocês acham. Sempre. Porque quando eu digo que eu prefiro o Stephen King romancista, eu penso na forma de romance clássico. Esse aqui, então, é o mais clássico deles, porque você tem... Qual é a história do livro? Você tem o Jake. O Jake Epping é o protagonista do livro. E o Jake Epping, ele conhece o Walt Templeton. Gente, esse é muito crush pra mim. Olha, desde o vídeo que eu falei que eu não tinha crush, agora eu tenho vários crush. Agora arranjou um crush. Esse aqui, nossa senhora. Eu gosto da Sadie. Ah, Eu acho que o meu crush é a Sadie. Mas Ai, aí, gente, ele é... Ai, e assim, sabe o que eu fico impressionada? Porque assim, a Tatiana falou do romance e tal. Agora eu vou falar da parte romântica deste romance. Eu não gosto, pessoalmente, dos romances. Não, é também. Mas nessa história, o que me interessa aqui são os dois. Eu tenho um pouquinho de birra com histórias de amor. Eu vou ser honesta, eu tenho um pouquinho de birra porque eu acho que normalmente... Pra mim é uma tudo muito coisa tópico. muito estereotipada e no fim e no todo acabam sempre contando a mesma história, de que amor de verdade é aquele amor em que a mulher abdica de tudo pra viver aquilo. Eu não acredito nisso. E justamente esse é o meu livro favorito do Stephen King, porque ele contou uma história de amor. Para mim o livro é sobre uma história de amor, tá? Pra mim também. E ele contou uma história de amor que eu estipo muito. Entendeu? É uma história de amor real, é uma história de amor bonita, é uma coisa assim, linda. Eu tenho muita dificuldade em me emocionar e chorar com as coisas. Tenho mesmo. Coração Gelado. Eu sou daquele tipo assim... E eu que sou dramática, quando eu conto um negócio pra ela, ela fica ok. Exatamente, mas é isso. Eu sou assim, e no final desse livro, gente, pra mim é um dos finais de livro mais bonito que eu já vi. É óbvio que eu não vou dar o spoiler, né? Porque se você não leu, mas se você leu, gente, me conta se você concorda comigo. É um dos finais de livro mais lindos que eu já vi. A gente ia desenvolver a história que a gente se perdeu. Então, porque nós e somos ele- dessa. Sempre. Não há fio condutor aqui. Não há.
E a história é a seguinte, o Jake Epping, ele é um professor de inglês. E o livro também começa de uma forma muito bonita, porque ele começa com a redação. Com a redação do zelador da escola. E eu adoro, na verdade, o começo, que ele fala que ele nunca chorou. Eu acho isso um dos começos mais brilhantes do Stephen King, assim. Qual é a questão? Ele tá separando da mulher, que ela que falava que ele nunca chorava, ele perdia as pessoas e nunca chorava. E daí ele insere essa redação porque ele chorou com essa redação. Exatamente. E é a redação do zelador, e a redação é super triste. O tema da redação era pra falar sobre o melhor dia o dia que mudou minha vida. Aí ele começa, não foi um dia, foi uma noite. Inclusive tem uma minissérie agora com James Franco que se chama 22 a data 11/22/63. Teve a redação e ele é um professor de inglês. O livro começa com isso, com a redação dele. E por que a gente tá mencionando essa redação? Porque ela vai ser importante pro desenvolvimento do livro. Porque ele conhece o Al Templeton e o Al Templeton dá a seguinte missão pra ele depois que morre. Ele já tá com uns problemas. A lanchonete em que o Al Templeton trabalha, que ele é dono, tem um portal para o passado. Coisa mais maneira, é muito Stephen King isso. E a missão que o Al Templeton delega para o Jake é que ele volte ao passado para impedir o assassinato do Porque Kennedy. sempre quando você entra ali naquele negocinho, você volta em 1958. Exatamente. E aí o Al Templeton ele tentou, só que ele ficou muito doente e ele não conseguiu completar a jornada dele. Então ele pede pro Jake, que é o único professor que frequenta a lanchonete dele, entrar e fazer isso. Só que assim, o Jake não tá muito afim daquilo. O que convence o Jake é a redação. A redação é do zelador da escola, tá? Ele dá aula pra... tipo um EJA. Isso. E daí Educação ele fala, de se eu conseguisse impedir que esse assassinato acontecesse, será que eu não ia mudar a vida desse cara que é tão foda e tá, sabe, assim, ninguém dá muita bola pra ele e tal. Começa a jornada por aí. E eu aconselho a vocês assistirem, é bem legal. Tatiana não gostou muito. Ela gostei. É muito bem feita. A minissérie é muito, muito bem feita. E é bem escrita pro Stephen King tá lá. É bem pra ele escrita. ser um dos roteiristas e um dos produtores da série, a gente ficou até muito surpresa. Gente. Eu não sei, tipo, e aquela coisa, né? Às vezes você não gosta muito da coisa e você não sabe explicar por quê. Eu não sei te explicar porque eu não shippei loucamente a minissérie. É porque ela não gosta de James Franco. Tem esse fato. Mas assim, eu não sei te explicar porque que eu não shippei muito. É uma minissérie muito bem feita, é do J.J. Abrams, com o Stephen King. E, assim, só a abertura da minissérie já é uma coisa maravilhosa. E tem aquele clima no ar. Gente, se vocês gostam disso, assistam. E na minissérie, o portal, ele não começa... E eu acho que isso foi uma escolha estética pra... Como era uma minissérie de 8 episódios, pra dar uma adiantada. Sim, com certeza. O portal, ele dá pra 1960 e não 1958. Qual é a condição disso? Uma vez que você vá ao passado e você altere o passado, você não pode... voltar, porque cada vez que você entra, volta, você muda. Tudo recomeça. E mesmo que você fique lá 5 anos, 10 anos, aquilo dura 2 minutos. Ele decide que ele vai fazer o que o Templeton pediu. A morte do Kennedy. Que só 22 de novembro de 63. Exatamente. Só pelo clima, que era o clima histórico, eu já adoro. Porque eu adoro esse momento dos Estados Unidos, em que a luta pelos direitos civis, porque assim... Isso é bem marcado no livro, eu gostei muito disso. A gente, é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, a gente perde um pouco, quando a gente aprende história, quando a gente fala de história, a simultaneidade dos fatos, né? Mas tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. A Carol até achou uma coisa legal, que ela pesquisando, ela viu que depois do assassinato do Kennedy, um gênero de filmes que se tornou muito famoso e cobiçado foi justamente o thriller político, né? Mas por quê? Porque o Kennedy... Gente, se vocês pararam pra pensar só, em 63 morreu o Kennedy. Foi assassinado o Kennedy. Sendo que antes já tava numa vibe meio atentado da galera. Tanto é que no livro eles têm um atentado, eles falam que... Eles procuram saber se o Oswald foi o autor de um atentado a um general que era... Isso, que antes, né? Porque assim, ele precisa ter certeza que foi o Oswald que matou. Porque até hoje não se tem certeza. Até hoje você tem várias teorias da conspiração e a gente tem que admitir, embora eu acredite que sim, tenha sido o Oswald,
que a história toda é muito estranha. E fora que, assim, o assassinato do Kennedy é um assassinato muito icônico, porque as imagens são muito fortes, né? E assim, eu acho que eu teria tido a mesma reação da Jacqueline Kennedy, porque você não está lidando com o normal. Porque as pessoas dizem que uma das coisas que é mais chocante, assim, nas cenas de assassinato do Kennedy é que ela começa a catar o cérebro dele. Mas eu também não sei o que eu faria, gente. Qual é a sua lógica, né? Saiu, você tem que colocar de volta, então vamos catar, que nem quando você corta um dedo fora, cata o dedo. Essa história é muito bizarra, Pra né? costurar de novo. O assassinato todo do Kennedy, ele é envolto nesse ar de conspiração e ele tem uma imagética muito forte, né? E tem uma entrevista do Stephen King falando que ele começou a escrever esse livro na década de 70, eu acho que é 72, alguma coisa assim. E ele falou que escreveu 15 páginas e desistiu do livro. E aí depois terminou bem depois. E hoje ele fica feliz porque ele não terminou de escrever aquele livro no momento, porque ele diz, pra gente, pras pessoas daquela época, era o nosso 11 de setembro, sabe? A gente sentiu aquilo, então tava muito próximo, não era muito legal, assim, só pra você ver o tamanho em comparação com uma coisa que a gente já presenciou, o tamanho, a magnitude da parada, porque é aquilo que você tava falando aqui em Follett, as pessoas contam pra gente, mas a gente não tem noção de como é a experiência daquilo. E essa época foi uma época realmente muito marcante pra história dos Estados Unidos, porque se você pensa, 63 foi o Kennedy. Eu não sei as datas certas, mas a gente promete que a gente vai colocar bonitinho. Eu acho que 2 anos depois, acho que foi em 65, assassinam o Martin Luther King. Eu acho que foi por aí. Que também é um assassinato super mal explicado. Nossa, demais. Entendeu? Você tinha... mais 2 anos depois, que foi o Bob Kennedy, foi assassinado, que é o irmão do JFK. Que, aliás, é um assassinato que, assim, até hoje, quando eu penso nesse assassinato, porque eu fico... O Kennedy era presidente, Martin Luther King, ele era um ícone dos direitos e tal. E ele era um ícone que tinha entrada, porque a gente também tem mania de falar da luta dos direitos civis, a gente só fala do Martin Luther King. E realmente ele é um cara muito icônico, mas ele tinha uma entrada muito maior do que, por exemplo, o Malcolm X, que é da mesma época. O Malcolm X também não tinha tanta entrada, não só esse discurso que era a violência é justificada quando ela existe, ele também não era assim, gente, vamos pegar em arma e vamos matar todo mundo. Não era isso, mas ele diz... uma referência pra isso que ela tá falando, eu acho que é o documentário da Nina Simone. Isso, assistam. What's Going On? What's Going On, Nina. What Happened, Nina. Alguma coisa assim. Da Netflix. Tem no Netflix e é muito bom, é muito bacana. E inclusive uma das críticas a esse documentário é que não mostram a fundo, meio que passeiam assim de como ela era e como ela estava envolvida na luta pelos direitos civis e como ela era da galera do Malcolm X. E ela outra coisa que, porque o Martin Luther King tinha mais entrada, era o fato de que o Martin Luther King era um pastor. Então, assim, ele não era um negro educado. O Malcolm X, ele tá falando em Harvard. O Malcolm X tá falando pras universidades. Então foi uma época em que tudo tava muito indefinido. Foi uma época assim, muito esquisita. A guerra do Vietnã tava rolando. Porque eu sempre esqueço, eu sempre acho que assim, o Kennedy morreu, ficou mais de uns 2 anos no Vietnã e caiu. Mas não, a guerra do Vietnã acho que foi até 73. E depois do Lyndon Johnson, porque na verdade assim, a galera tinha ocupado o Vietnã, mas não tinha uma guerra. Na época do Kennedy ainda não era uma guerra. Eles estavam no Vietnã e depois quando o Lyndon Johnson entra que você começa o combate. E a galera começa a ser convocada compulsoriamente, que era uma coisa que não acontecia desde 39, sendo que os Estados Unidos entram na guerra acho que em 42, então assim, desde a Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim as pessoas foram convocadas compulsoriamente pra uma guerra em que as pessoas já até pensavam assim, pô, faz sentido. Faz aquele sentido de norte-americano, né? Eu tô lutando contra o mal no mundo, no campo. Tô lutando contra o nazismo, campo de concentração contra o judeu, mas eu tô fazendo um campo de concentração pra japonês aqui. Fazer aquela coisa assim meio norte-americano, que não tem autocrítica. Mas adoro! Então assim, é um livro que ele passeia não só por uma época muito agitada em uma época histórica que te dá vontade de conhecer, né? Você quer entender aquilo, e principalmente porque no livro ele começa em 58, então você pensa assim, pô, eu vou tentar ver onde isso começa. Exatamente, porque você acompanha, você não é jogado ali em 63. Tem todo o processo daquilo, e daí ele investiga, ele acompanha esse Oswald. E assim, o Stephen King, uma coisa que eu ia recomendar pra vocês, depois que vocês lerem o livro, tem o pós-fácil. Leiam esse pós-fácil. Se vocês quiserem mais referências, porque ele fez uma
puta pesquisa pra fazer E é claro esse que ele falou que tomou uma posição dentro dessa teoria, né? Mas assim, tem puta pesquisa, tem livros que ele indica sobre viagem no tempo, que ele acha que são melhores que os dele. Então assim, se vocês quiserem se aprofundar nisso, leiam o Pós-Fácil. Mas sabe uma coisa que eu acho muito bacana nesse livro? E que, como a gente falou, esse livro não é um livro sobre viagem no tempo. Não é. Esse livro, pra gente, né, nossa opinião, é um livro sobre amores impossíveis, né? Aquela velha coisa de as pessoas se amam desesperadamente, mas nem sempre elas conseguem ficar juntas. Não dá. E isso tá muito assim, exposto no livro. Não é um livro sobre viagem no tempo, é um livro sobre a vida, é um livro sobre amores impossíveis, tem a jornada de um herói. Eu acho que, assim, a jornada de formação do Jake Epping, porque pra mim é quase um romance de formação. Eu vou... Depois, se vocês quiserem, eu faço uma resenha dizendo que é um romance de formação. Ai, gente, ela entende muito disso. Pede pra gente saber. Porque... Tanto que ele não te explica como você consegue viajar no tempo. Não, Por que tanto você que, viaja tanto no que algumas tempo? pessoas... Eu já vi resenha de gente falando que é um livro de ficção científica. Gente, stop! Não é. Stop como Rolling Stones, não é. Gente, não tem nada a ver. Ele não dá explicação. Olha lá, entra por aquele buraco, fica lá 2 minutos. É um livro... Entendeu? É isso, é a jornada... Pra mim, por que é a jornada de formação do Jake Epping? Porque ele volta no tempo, mas ele eu acho... constrói uma jornada quando ele... Mas eu acho que a volta no tempo, na verdade, é uma grande metáfora para a própria vida do Jake. Sim. Certas coisas você simplesmente não consegue mudar. Então você tem que aceitar aquilo da melhor forma que for. Você tem que viver a sua vida sabendo que aquilo que você fez no passado, não importa quantas vezes você volte no passado, e aí, no caso da gente, e pra lição, né, que assim, voltar no passado, porque às vezes a gente tem essa coisa, né, de uma coisa aconteceu e a gente fica revivendo aquilo. Só que a gente só repara nesse ponto e esquece todo o resto. Eu acho muito bonito que ele fala das cordas, que quando você mexe uma corda, você mexe todas as cordas e elas ressoam. Eu adoro isso. Voltar no Fico passado, toda arrepiada. é isso. E eu acho, e quando o Stephen King fala, eu queria, a pergunta que eu lancei é, dá para mudar o passado? E isso se encaixa no romance dele. A gente sempre fica pensando, mas será que eu poderia ter mudado isso? E assim, e aí, quão genial, ele consegue uma trama que é política, né, digamos assim, histórica, e aí nessa mesma trama tem um romance com a mesma pergunta. É muito genial isso. Sim. Sabe, tipo, ele responde essa pergunta em vários níveis. Saca? Então, assim, fica a nossa indicação aqui. E aproveitando isso, que tá lançando uma minissérie com o James Franco, tem a produção do J.J. Abrams e do próprio Stephen King. E é muito boa. É muito boa, só a abertura da série é maravilhosa. Atores excelentes do elenco. Excelentes. E pra gente, assim, se a gente pode dar uma dica, é isso. Não se preocupa tanto com a viagem no tempo, a não ser a parte que você aprende aquilo que tá acontecendo, né? A viagem, você aprende sobre o Oswald, você aprende sobre as relações entre a Rússia e os Estados Unidos no momento, porque o Oswald, ele é um desertor, ele era, né, porque morreu. Ele era um desertor da Marinha Norte-Americana e ele tava na Rússia, ele casou com uma mulher russa. Tem toda essa Que se chama coisa. É verdade. É isso. Mas o pior é que quando eu estava lendo ali, ele falava assim, Marina, vinha Marina. Cara, eu também. Só que a mulher era desdentada. E eu ficava, não, a minha Marina é bonita. Presta atenção no Jake. Presta atenção na vida do Jake, nas relações do Jake. Presta atenção na Sadie. Sadie. É um livro lindo, é uma mega indicação nossa. E eu, infelizmente, não vejo tantas pessoas falarem de Novembro de 63, posso estar errada, quanto os outros livros de Stephen King. Enfim. E assim, infelizmente também a gente não pode falar tudo que a gente quer falar desse livro aqui, porque senão o vídeo vai ter meia hora, no mínimo. Mas fala na resenha, fala no comentário. Mas vocês conversar com a podem gente. conversar que a gente responde. Entendeu? Comenta aqui no canal, comenta no Instagram, lê a nossa resenha e Segue fala a o que gente você no achou. Twitter. Amigo, fala com a gente, manda e-mail, manda carta, manda o que você quiser, conversa com a gente que a gente vai ter o maior Volta prazer. no tempo, tô zoando. Tá bom? Tá? Um beijo. Beijo.